Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós e que esse tempo aqui seja realmente bem edificante, que seja um tempo de aprendizado e mais do que isso, que seja um tempo de desafio de vida e de mudanças, né? Porque se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente buscar aprender a palavra de Deus e ouvir e não descer para o nosso coração, a gente perdeu o tempo. Deus quer que nós sejamos transformadas dia a dia, para que a gente seja cada dia mais parecida com Ele. Eu vou pedir para Nair fazer uma oração. Abre o seu microfone, Nair, e ore por nós agora, tá bom? Por esse tempo. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecendo por esse privilégio, Senhor, por esse encontro gostoso, por essa santa tecnologia que o Senhor providenciou para que nós, apesar de estarmos sozinhas em casa, sem as nossas amigas, poder realmente ouvir a Tua palavra, saber que várias irmãs estão em oração para que esse momento seja uma bênção, que a palavra do Senhor aqui exposta para a nossa irmã Vanja realmente venha falar no fundo dos nossos corações. Amém, Jesus. Nós sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. Amém. Então, realmente, o Senhor conhece realmente cada um dos nossos corações, conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades e conhece realmente o fundo do nosso coração, do nosso ser. Que a palavra que a Vanja hoje estiver falando e as demais irmãs outros dias venha realmente falar que o Senhor quer que nós possamos e praticamos. Amém, Jesus. Muito obrigada por esse momento mais uma vez. Que seja bênção para cada um de nós. Amém. 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 Nós vamos então ver sobre as mentiras que Eva escutou no jardim e o paraíso perdido. O texto é Gênesis 3. Eu não vou ler o texto todo, ele é bem conhecido, né? É o texto que fala sobre a queda e então vocês já conhecem bastante. Eu vou ler apenas alguns versículos. A dona Eva estava tranquila lá, de boa, de repente era um sabadão assim, né? Tranquilo, e a dona Eva saiu para passear e de repente ela ouviu uma voz. Ela viu que não era a voz de Adão, porque ela conhecia Adão. Não era... Quem será que é? Não tinha mais ninguém por ali, mas ela deu ouvidos a essa voz. E a palavra de Deus nos diz que ela conversou com uma serpente. Eu não sei se todos os bichos falavam. Eu não tenho essa informação e nem sou entendida do assunto de Jardim do Éden. Se alguém souber, me diz. Mas eu sei que a serpente conversou com Eva e ela deu ouvidos para a serpente. E ela disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Presta bem atenção, olha que serpente danadinha. Ela já começou falando coisa errada. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. E percebendo que... Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Eu quero que vocês deem as suas opiniões. Quais mentiras que você acredita, a partir da leitura que nós fizemos nesse texto, quais mentiras Eva escutou no jardim? Oi? Alô, alô? Pode abrir o microfone para falar, quem for falar. Na verdade, Vanja, aqui é a Angélica, do IPH. Na verdade, a serpente não mentiu descaradamente. Ela distorceu a palavra de Deus. E Eva, quando falou também, ela também distorceu a palavra de Deus. Ela acrescentou coisas na palavra de Deus. Certo. Mais alguém? Acho que a maior mentira que ela poderia ter ouvido ali, e ela foi a possibilidade de sermos iguais a Deus. Uhum. Ele colocou isso na palavra, colocou isso na Irmã, quando uma pessoa estiver falando, as outras fechem o microfone, por favor. É isso. Eu acho que a maior mentira, e estava no desejo do coração da mulher, quando ela falou isso, e ela comesse aquele fruto, ela seria igual a Deus. Aham. Mais alguém quer dar uma opinião? A Silene, de Foz do Iguaçu. Na verdade, Eva, assim, a Satanás chamou Deus de mentiroso, né? Deus disse que se eles comessem, eles iam morrer. E ele falou para Eva, o Satanás falou para Eva: não, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar entendidos como Deus. Conhecedores, né? Isso mesmo. São mentiras mesmo que Eva escutou no jardim. E eu alistei aqui algumas mentiras, exatamente o que vocês falaram. A primeira delas, lá em Gênesis 3:1, a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, a mentira do enganador, que diz o que Deus não disse. Deus não havia dito isso. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Deus não havia dito isso. Eles tinham liberdade de comer de todas as árvores, exceto essa árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas o enganador, ele é assim. Ele fala palavras que são mentirosas e nós acabamos acreditando. Ele semeia mentiras, semeia meias verdades e palavras disfarçadas de verdade. Ele não vem descaradamente chamando Deus de mentiroso. Ele vem discretamente, disfarçado. Eva sabia o que Deus havia dito. Ela não estava enganada. Não foi sem querer. Ai, Senhor, eu não sabia. O Adão não tinha me contado ainda que o Senhor falou para ele que não podia comer da árvore. Obviamente que ela sabia. Mas Eva não deu ouvidos ao que ele não disse. Ela deu ouvidos à serpente, acreditando naquilo que a serpente estava falando, que o enganador estava falando. Uma outra mentira também, de 2-5, é do enganador que diz que Deus é mentiroso, como vocês mencionaram. Ele chamou Deus de mentiroso. Nós vemos isso nos versículos de 2-5. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal.
Então ele descaradamente ele fala, não, esse Deus de vocês não sabe de nada, ele é mentiroso. Deus havia dito que a consequência imediata ao desobedecer seria a morte. O enganador diz que eles não iriam morrer. Diz que eles seriam conhecedores do bem e do mal. Mas Deus tinha deixado claro que se eles comessem daquela árvore, do fruto daquela árvore, eles morreriam. Esse é o papel do enganador. Ele se apresenta a nós como colocando dúvidas no nosso coração quanto à verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Uma outra mentira que nós vemos aqui é a mentira do enganador dizendo que seriam como Deus. O que foi falado aí também pela Nair, né? E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E esse realmente é o que todo homem quer. Nós vemos no nosso mundo, na atualidade, os homens querendo ser Deus. Eles acham que podem ser Deus, né? Através da ciência, através de tantas coisas que descobrem, né? E nós muitas vezes ouvimos a mentira do enganador, que diz para nós que nós podemos ser como Deus. Quando ela desobedeceu a ordem que Deus deu, ela estava dizendo, eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim e vou viver a minha vida como eu acho melhor. A batalha travada, na verdade, é a guerra do poder. E nós somos iguaizinhas a Eva. Quantas vezes nós queremos administrar a nossa vida, controlar a nossa vida, controlar a vida de outros, porque nós achamos que somos Deus. Outra mentira é no versículo 6 que aparece. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mentira do enganador de que eles alcançariam entendimento. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A Eva passou... Vou permitir a chegada da pessoa aqui. Ela passava todos os dias por todas as árvores. E certamente ela já tinha visto essa árvore várias vezes. Mas daquele dia, quando o enganador fez com que ela voltasse os olhos para aquela árvore, ela nem prestou atenção mais no que Deus havia dito. Ela deu ouvidos ao enganador e ela olhou com outros olhos. E isso acontece muito na nossa vida. Nós somos enganadas por tantas coisas que a mídia nos faz acreditar, não é verdade? Então, essa mentira do enganador nos faz acreditar todos os dias e olhar com olhos, olhar com a ótica errada, com o foco errado para coisas que nós pensamos que nós precisamos. De repente, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E é incrível que ela nem se atentou para as consequências decorrentes da desobediência. Porque Deus havia dito o que ia acontecer, mas Eva apagou isso da memória dela. Ela não queria nem saber. Eu vou comer. Eu vou comer porque não vai dar nada não. Nós somos como Eva, filhas de Eva. Será que nós também temos dado ouvido ao enganador? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda no seu coração. O inimigo, a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, ele quer nos devorar, ele quer nos tentar, ele quer nos ganhar para ele. Ele é o inimigo das nossas almas. Será que nós não temos dado ouvido ao enganador? Você não precisa me responder, você responde para si mesma. Nós temos dado ouvido ao enganador
ouvindo o que Deus... Temos dado ouvido ao enganador, ouvindo o que Deus não disse. O que Deus disse está na palavra dele. E somente na palavra dele. E nós ouvimos Deus falando conosco através da palavra dele. Será que nós não temos ouvido o enganador quando nós ouvimos o que Deus não disse? Duvidamos das promessas dele, achando que ele é um mentiroso? Que ele se esquece de nós? Que ele prometeu que nós não passaríamos necessidade, mas eu estou passando? Será que nós não estamos dando ouvido ao enganador? Nós desejamos ser como Deus, tomando as rédeas das nossas vidas, querendo controlar a nossa vida e a dos que nos cercam. Tem gente que é tão controladora que, além de controlar a sua vida somente, ela quer controlar do esposo, quer controlar dos filhos, quer controlar da nora, quer controlar da sogra, quer controlar da mãe, do avó, do tio, do passarinho, do periquito. Gente, a gente não dá conta mesmo. A gente pira o cabeção se a gente for querer controlar as nossas vidas, porque nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Nós não somos Deus. Só Deus consegue controlar as nossas vidas. Nós achamos que o que temos não é suficiente? Duvidamos da bondade e generosidade de Deus? Porque quando Eva olhou para aquela árvore e comeu, ela duvidou da generosidade de Deus. Deus deu todo o jardim e ela tinha todas as árvores possíveis para comer. Já pensou que delícia? Você hoje vai lá e come um caju, Ariana, hoje eu quero um caqui. Ah, não, amanhã eu vou comer um abacate, vou fazer uma pauta com abacate, pauta. Nós sempre estamos pensando que o que nós temos não é o suficiente. E quando nós pensamos assim, minha querida, eu sinto te informar que nós estamos duvidando da bondade e da generosidade de Deus, porque Ele nos dá sempre em abundância, mas nós sempre queremos um pouquinho mais. Eu sempre acho que o que eu tenho não é suficiente. Eu comentei numa palavra que eu estava dando sobre contentamento. A pessoa que é descontente é exatamente assim. Ela sempre acha que precisa de algo mais. Se eu tenho 2 pares de calçado só, porque eu já estou dando bônus, porque você só tem 2 pés, então você precisa só de um. Mas a gente, né, vai que chove, molha o sapato, então a gente precisa de um pouquinho mais. Mas ela sempre acha que precisa mais. Nossa, Deus, mas eu só tenho 50 pares de sapato, tá difícil demais essa vida. Oh, Deus, eu tô nesse emprego aqui tão mequetrefe, eu tenho tanta capacidade para fazer mais, mas faça mais no emprego mequetrefe mesmo, porque é esse que Deus te deu. Então, assim, nós sempre estamos achando que não é suficiente, estamos duvidando da bondade e generosidade de Deus, estamos sendo igualzinha a Eva, sem diferença nenhuma. A palavra de Deus diz, tem gente chegando ainda, por isso que eu de vez em quando dou uma parada aqui para clicar no permitir. A palavra de Deus que como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Então, não tem desculpa para nós. Se eu sou amarga, se eu sou revoltada com a vida, o meu coração está cheio de amargura, o meu coração está cheio de rebeldia, o meu coração está cheio de raiva. E não venha dizer para mim que é porque está na TPM, porque isso não convence. A TPM também é para ser usada como instrumento de domínio próprio nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que os hormônios não ficam alterados, ficam sim, mas você não tem licença para pecar. Porque o seu coração está cheio, você reflete aquilo que tem no seu coração. Nós vamos ver agora quais as consequências de dar ouvido às mentiras do enganador. Porque se nós damos ouvido, nós sabemos, todas nós sabemos a história e sabemos as consequências que eles tiveram por ter dado ouvidos ao enganador.
Quais são as consequências que eles tiveram? E que nós também teremos, se dermos ouvidos ao enganador. A vergonha. Os olhos deles foram abertos. Eles sentiram vergonha. A mentira nos desnuda. Nós ficamos envergonhados quando nós mentimos. A outra consequência é a fuga. Eles acharam possível se esconder de Deus. Eu sempre digo que o pecado, ele emburrece a gente. Gente, a Eva ficou muito burrinha naquela hora. Ela e o Adão, obviamente. Quando eu cito Eva, eu não estou citando só ela sozinha. Mas como hoje nós estamos falando sobre ela, eu não vou ficar toda hora falando que é o Adão. Mas o Adão está aí no pacote também. Eles acharam possível se esconder de Deus. Isso é impossível. Sabe quando a gente peca e a gente faz de conta que, não dá nada não, eu tô bem, ninguém pegou. Tipo assim, o adultério, por exemplo. Uma pessoa quando adultera, enquanto tá tudo escondido, ele tá achando que tá tudo bem. Olha se o pecado não emburrece. Como que tá tudo bem? Você pecou contra Deus, contra o seu esposo. E não está tudo bem. Então, não é possível nos escondermos de Deus. O medo, tive medo e me escondi. Nós temos muito medo, nós temos ansiedades. Nós vamos tratar desse assunto no próximo Café com Prosa, então eu vou deixar isso para a Dulce falar. Mas foi uma consequência dela ter ouvido a voz do enganador. A dúvida, o enganador leva Eva a duvidar da bondade de Deus. Ele havia dado liberdade para comer de todas as árvores, exceto as árvores do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Mas ela duvidou. Eu já mencionei um pouco disso lá atrás. Ela duvidou da bondade de Deus, da generosidade de Deus. Eles duvidaram também, eles ouviram a voz do enganador e tiveram como consequência também a escravidão. O pecado nos escraviza. Ao desobedecerem, o relacionamento com Deus seria quebrado e se tornariam escravos do pecado de si mesmos. A partir daquele dia, eles se tornaram escravos do pecado. E nós também nos tornamos escravos do pecado, até que Jesus veio e nos libertou da escravidão do pecado. E o paraíso foi perdido. Eles foram expulsos do jardim, para que não tivesse a condenação de viver eternamente aqui na terra. Você já pensou que horror que seria viver eternamente naquele jardim? E Deus foi tão bondoso, tão generoso, tão fantástico como Ele é sempre, que Ele expulsou eles do jardim, para que eles não vivessem eternamente. Quais as lições que nós aprendemos com esse episódio na vida deles, de Adão e Eva? Primeira lição que nós aprendemos várias lições, inúmeras lições, mas eu quero destacar algumas. A primeira é que nós aprendemos que a obediência tem que ser completa e sem restrições. Não há como obedecer pela metade e com restrições. Eu pego a Bíblia, eu dou uma olhada lá, eu falo, bom, essa parte aqui eu vou pular, essa parte aqui não me diz respeito, deixa eu ver. Não, essa aqui deve não dar não, Senhor, não, tá muito difícil. E aí eu vou obedecendo, mas obedecendo com restrições, uma obediência completa. Como filhas de Deus, nós devemos ter a Bíblia como guia e todas as instruções, gente, todas, não são algumas, não são as que eu acho que é joia, beleza, essa eu vou obedecer, não. Como filhas de Deus, prestem bastante atenção, nós temos que ter a Bíblia, devemos ter a Bíblia como guia e todas as instruções nela contidas precisam ser obedecidas. É uma obediência completa e sem restrições. Quando as propostas a nós oferecidas vão contra os valores da palavra,
e nos levam a pecar, nós precisamos nos posicionar e obedecer às Escrituras sem restrições. E olha só, nós temos inúmeras propostas que vêm a nós. Nós temos propostas indecentes, não é verdade? Nós somos tentadas diariamente a pecarmos contra o Senhor, a irmos contra os valores da palavra de Deus. E nós precisamos resistir, rejeitar essas propostas que nos vêm e nos posicionar, não apenas rejeitar, dizer para lá e fazer de conta que não é comigo, mas nos posicionar e obedecer às Escrituras sem restrição. Existe muito que vale a pena conhecer sobre coisas seculares que a Bíblia não ensina. Contudo, não existe nada a respeito de Deus e a nosso respeito. Não existe nada a respeito de Deus, a nosso respeito, a respeito do nosso relacionamento com Deus, que o mundo possa nos dizer com mais verdade ou maravilha do que o próprio Deus. Michael Horton foi muito sábio quando ele disse isso. Que nós possamos levar isso muito a sério. O mundo não tem nada para nos dizer com mais verdade ou maravilha do que o próprio Deus. E o próprio Deus nos conhece muito bem, Ele nos conhece por inteira. Ele nos conhece como somos, não há nada que nós conseguimos esconder de Deus. Na busca desenfreada de significado, de identidade e autorrealização, a rebelião é atiçada no coração das mulheres. Então nós precisamos nos posicionar, porque o mundo que nos cerca, os valores, os posicionamentos por aí, as bandeiras que são levantadas por aí, elas fazem questão de nos distanciar do nosso significado, da nossa identidade que nós temos. E nós precisamos realmente nos posicionar e rejeitar esses valores. As influências podem parecer sutis e talvez sem importância, mas quando resultam em um sistema de valores antibíblico, elas são enganosas e pecaminosas. Nossa identidade como cristãs está em Cristo Jesus, pois somos feitura dele, criadas à sua imagem e semelhança com o fim último de glorificar a Deus. Nós somos feitura dele, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é a nossa identidade como cristãs, feituras do Senhor Jesus, que tem a finalidade, a única finalidade de glorificar a Deus nas nossas vidas. Tem gente chegando aí agora, sejam bem-vindas. Quero só lembrar que todas que estão chegando devem deixar os microfones fechados. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de você, somente que você tema o Senhor seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Esse é o nosso objetivo, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo. Amar a Deus acima de todas as coisas e viver uma vida de maneira agradável a Ele e servi-lo, não ouvindo a voz do enganador, as mentiras do inimigo das nossas almas, não nos deixando enganar. Nós precisamos viver de acordo com os princípios bíblicos. E viver de acordo com os princípios bíblicos requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. A segunda lição que nós aprendemos é que é necessário assumir, confessar e arrepender-se dos pecados cometidos. Eu tenho certeza que
que Eva se arrependeu amargamente. Porque as consequências do pecado deles foi seríssima. E certamente eles se arrependeram amargamente. E nós também, quando pecamos, quando ouvimos a voz do enganador, quando nos deixamos levar pelas mentiras de Satanás, precisamos nos arrepender, assumir e confessar os pecados cometidos. Assim como eles, nós preferimos desobedecer, porque cremos saber mais do que Deus o que é melhor para a humanidade. Tem hora que eu penso que Deus olha para nós e fala, mas esses filhos meus, eles são difíceis demais. Nossa, difícil, viu? Nós achamos, tem hora que a gente pensa que sabe mais do que Deus, que a gente sabe o que é melhor para nós do que Deus. Se você é assim, eu tenho certeza que é, não é? Não sou só eu. A gente acha que sabe o que é melhor para nós. Então nós ficamos brigando com Deus, batendo o pé, mas Senhor. Gente, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é que sabe o que é melhor para nós. Não estou dizendo que com isso nós não podemos sonhar, não podemos projetar, não podemos ter alvos na vida, nas áreas que nos diz respeito, na carreira, na vida familiar, mas nós precisamos nos lembrar que Deus sabe o que é melhor para a humanidade e nós não sabemos de nada. Um homem, o que aconteceu naquele jardim? No relato da criação, o que aconteceu? Foi que um homem não interveio. Quando Adão aceitou o fruto que a Eva ofereceu para ele, ele não interveio. E a sua mulher ouviu o inimigo de Deus questionar sua autoridade, sua bondade e seus limites e permaneceu ao lado, não a impediu. Sua ação foi comer o fruto proibido que a esposa lhe ofereceu. Tem alguém com o microfone aberto, eu peço para fechar. Porque qualquer barulhinho que você faz aí dá interferência aqui, tá bom, querida? Então, Adão não interveio. E o que aconteceu foi que a mulher... Quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Uma mulher que violou seus limites, sendo conhecedora dos limites preservadores da vida que o Senhor havia estabelecido, ela violou os limites. Uma busca por ser como Deus, aquilo que ela pôs em seus olhos, isso ela desejou. Na busca por ser como Deus, aquilo que ela pôs em seus olhos, isso ela desejou. Ela era conhecedora dos limites. E quantas vezes nós agimos da mesmíssima forma? Nós somos conhecedoras dos limites. Ninguém, eu estou falando da cristã. Você tem em casa uma Bíblia. Então você é conhecedora dos limites. Mesmo que você seja analfabeta, que não saiba ler, você é conhecedora dos limites que Deus estabeleceu para nós. Então nós não podemos nos deixar ser enganadas por aquilo que os nossos olhos desejarem. Desde então, desde Adão, o coração corrompido, enganoso e enganável, busca satisfazer seus próprios interesses. O nosso coração busca satisfazer os nossos próprios interesses. Homem e mulher travam uma batalha, uma queda de braço, atacando um ao outro, atribuindo a culpa de sua desobediência ao outro. Foi a Eva, Senhor, foi a Eva, é a mulher que o Senhor me deu, olha aí essa mulher. Eu estava bem aqui sozinho, o Senhor me deu essa mulher, é culpa dela. E a Eva, foi a serpente, ela que me deu, me enganou. Então nós também somos assim. O nosso coração corrompido, enganoso e enganável está sempre buscando satisfazer seus interesses e jogar a culpa do nosso pecado no outro. A grande dificuldade do ser humano, de forma geral, é, na verdade, se submeter às Escrituras em obediência. Lembra que nós falamos lá atrás? Obediência inteira e sem restrições. Mas nós temos grande dificuldade de obedecer às Escrituras. Não se desculpe dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo.
Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Provérbios 24:12. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Mateus 15:19. A terceira lição que nós aprendemos é que precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração. E a maneira de nós guardarmos o nosso coração, mais uma vez, está aqui. Não há nada de sofisticado, não há nada de sobrenatural que precisamos fazer. A única maneira de nós guardarmos o coração é ter a palavra de Deus no nosso coração, é guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. O salmista diz no Salmo 119:11, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Provérbios 4:23. E não confie em seu próprio coração. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Jeremias 17:9. Então, minhas queridas, guarde o coração. Só existe essa maneira de nós não nos deixarmos levar pelas tentações do inimigo, de não ouvirmos a voz do enganador. Nós somos filhas de Eva e somos, assim como o Senhor Jesus, pode acender. Fica bom, meu marido está acendendo uma luz ali para eu ficar mais iluminada. Somos filhas de Eva, libertas pelo Evangelho. Graças a Deus, Eva pecou, Adão pecou, tudo começou lá naquele jardim. Mas Jesus Cristo veio para nos dar a libertação. Somos filhas de Eva, libertas pelo Evangelho. O Evangelho da generosa graça de Deus, que trouxe a redenção. Do jardim à cruz, esse é o caminho para a verdadeira liberdade. O caminho para a libertação dessa espiral pecaminosa é o Evangelho de Cristo. A verdadeira libertação acontece primeiramente quando o relacionamento é restaurado com Deus e uns com os outros. Então, esse relacionamento só vai ser restaurado quando eu reconheço o meu pecado, quando eu confesso o meu pecado. Arrependida, confesso e deixo e abandono o meu pecado. Então eu vou restaurar o meu relacionamento com Deus e se tiver pecado contra outra pessoa, eu vou restaurar o relacionamento com a outra pessoa. O caminho para a libertação dessa espiral pecaminosa é o Evangelho de Cristo. A verdadeira libertação acontece primeiramente quando o relacionamento é restaurado. O problema humano começou a ser solucionado num outro jardim, onde Jesus Cristo começou a carregar a cruz. O problema humano começou lá naquele jardim, nesse jardim que nós lemos um pouco da história hoje. Mas a solução do problema começou ali num outro jardim. Nós sabemos bem, o jardim do Getsemane. Um único homem é a solução. Tudo começou ali, onde Jesus começou o caminho da cruz. Naquele jardim havia uma mulher. Num outro jardim havia o Deus homem, nascido de mulher. Nós lemos isso lá em Marcos 14, 34 a 35. Naquele jardim havia uma árvore proibida. Num outro jardim havia o caminhar para uma cruz imerecida. Marcos 14, 44 a 46. Naquele jardim houve uma ordem desobedecida. No Monte do Calvário houve uma missão cumprida. Em Filipenses 2:8. Naquele jardim houve vergonha e culpa. Na missão cumprida houve remissão e restauração. Colossenses 1,
21, 22. Naquele jardim houve separação, na cruz a reconciliação. Romanos 5, 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. A morte de Cristo na cruz mudou de forma dramática o nosso destino eterno. Mas o sacrifício dele também abriu um caminho para lidarmos com os problemas aqui na terra de forma diferente. Por sua graça, podemos confessar nossos pecados, esperar de Deus a ajuda na restauração de relacionamentos quebrados e pedir que Ele nos ajude a transformar as nossas atitudes e hábitos prejudiciais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É a graça de Deus que impulsiona nossa vida diária. É a graça de Deus que faz possível uma vida que agrade a Ele. Filipenses 2,13. A forma certa de enxergar a verdade a respeito do pecado é vê-lo à luz de quem Deus é. Quando contemplamos o brilho da sua santidade imaculada, tornamo-nos agudamente conscientes do horror do nosso pecado. Como o salmista Davi diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Assim que nós devemos olhar o pecado, querida. Nós devemos olhar desse ponto de vista. À luz de quem Deus é. Por isso a gravidade, a seriedade do pecado. Nós não podemos brincar de sermos cristãs e pecar diariamente e não reconhecer o nosso pecado, não nos arrepender, porque é contra o nosso Deus. Quando nós contemplamos o brilho de sua santidade imaculada, nós precisamos nos tornar conscientes do horror de nosso pecado e nos arrepender profundamente. Eu quero terminar esse tempo junto com vocês, fazendo essa oração dos puritanos dos séculos 17 e 18. E eu quero que você ore comigo. Aquele pecado, aquele engano que Eva e Adão sofreram ali no jardim, nós fomos libertas desse pecado por Jesus Cristo, que levou à cruz do Calvário todos os nossos pecados e derramou o seu sangue por nós. Então nós precisamos levar a vida cristã mais a sério. Quando pecarmos, precisamos reconhecer. E precisamos guardar o nosso coração para não pecar contra Ele, contra o nosso Deus, por causa de quem Ele é. Se nós amamos esse Deus, nós temos que amar de todo o coração e guardar os seus mandamentos de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Eu quero que você ore comigo, querida. E eu quero que você realmente, do fundo do seu coração, faça essa oração. Senhor, desmascare para mim a deformidade do pecado. Para que eu possa odiá-lo, abominá-lo e fugir dele. Nunca me deixe esquecer que a hediondez do pecado não reside tanto na natureza do pecado cometido, e sim na grandeza da pessoa contra quem ele foi cometido. Oh Deus, o Senhor é tão grandioso,
tão cheio de amor, tão cheio de bondade, que enviou o seu Filho para nos redimir, para nos fazer justos, para nos tornar justos e para nos livrar da escravidão do pecado. E quantas vezes nós guardamos em nosso coração pecados ocultos, pecados que são de estimação até, por acharmos que mal, não tem problema nenhum, é só um pecadinho. Senhor, não existe pecadinho. Quando olhamos para a grandeza do Senhor, quando olhamos para o tamanho do Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que nós possamos ter um coração sensível à tua voz, que nós não ouçamos a voz do inimigo dizendo que aquilo que não somos, aquilo que o Senhor não é, e que não sejamos enganadas pelas mentiras do inimigo. E Senhor, o Senhor deu oportunidade para cada uma dessas irmãs que estão aqui de ouvir esses desafios da tua palavra. Eu fui desafiada. Eu quero pedir por cada uma delas. O Senhor conhece cada pessoa. Não temos como nos esconder do Senhor, como diz no Salmo 119. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há como nos esconder do Senhor. Por isso, Senhor, purifica o nosso coração. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Louvamos o teu nome, Pai, por Jesus Cristo. Louvamos o Senhor Jesus Cristo pela cruz do Calvário, pela redenção, pela remissão dos nossos pecados e porque o Senhor nos olha através da cruz. Glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.